Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Dá um joinha, um ok aí, pra eu poder ver se você saber se vocês estão me ouvindo bem. Por favor. Se estiverem me ouvindo bem, mandem um joinha ou confirmem pra mim se o áudio tá bom. Ah, beleza, tá me ouvindo. Boa noite a todos. Obrigada. Então, pessoal, o nosso convidado, ele já tá aqui. Eu vou aceitar aqui já, pra gente já ir conversando. Aceitei, né? É, aceitei. Olá, Rose! Olá, Everton. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Acredito que o pessoal também tá Maravilha! ouvindo. Também estou te ouvindo bem. Que alegria estar Ah, aqui com vocês essa noite. igualmente. Muito feliz, muito alegre de ter você aqui, estar conversando com você, com o pessoal que tá entrando. Espero que a galera goste do nosso tema de hoje à noite, né? Porque é importante divulgar a ciência, né? É importante divulgar principalmente conteúdos atuais da ciência. É isso que a gente veio fazer essa noite. Galera, sejam bem-vindos a todos que estão entrando aí. Pessoal, lembra de compartilhar, vai compartilhando, né? Por favor, compartilha. Clá, clá, clá. Isso. Everton, olha só aqui, né? No making off aqui, né? Tem muita gente, né, as meninas
geociências nessa minha linha de pesquisa acadêmica, né? Eu tenho feito palestras sobre paleontologia molecular para diversas universidades públicas e privadas ao redor de todo o Brasil. Já fiz para a Universidade Federal do Amazonas, já fiz, por exemplo, para a Unicesumar, já fiz para a Unesc de Santa Catarina, já fiz para a Unicamp, já dei palestras sobre paleontologia molecular para a UEM, vamos ver, nossa, foram para tantas que eu já esqueci. Para todas que eu já falei, né? Mas é muito interessante poder... Ai, minha cadeira está baixando aqui. Poder ensinar paleonto, né? Para essa turma de química, de biologia, né? Que se interessam bastante por a questão da química, né? Dos fósseis ou das moléculas orgânicas preservadas em fósseis. Muito bom, Everton. Então, já, né, começando aqui, justamente sobre isso, né? Você comentou que é um bebê, né? Uma área muito nova, né? E a Angélica, né? Por exemplo, também que coordena, né, o programa aqui, ela disse que ficou encantada, né? Com as pesquisas que ela fez, né? Nessa área. E aí eu vou te pedir para falar um pouco, então, né? Dos aspectos históricos, né? Da paleontologia molecular, como ela surgiu, né? E aí tem uns tópicos aqui que eu vou pedir para você falar, né, sobre isso, né, para a gente poder aprender mais. Mas aí você pode falar para a gente um pouquinho sobre isso, né, sobre a história dela. Legal, é importante falar sobre isso, né? A gente tem que entender de onde surgiu as nossas linhas de investigação. Bom, a paleontologia molecular, enquanto um campo oficial de estudo, surgiu a partir do ano de 2005, oficialmente, quando a doutora Mary Schweitzer, ela publicou na revista Science, né, os achados de vasos sanguíneos, células e moléculas orgânicas preservadas dentro de um fóssil, né, femural de um T-Rex, que é aquele dinossauro terópode, né, que anda sobre as duas patas, né, que todo mundo fala que ele era grande, carnívoro e predador, e realmente era. Então ela achou num fóssil descoberto em 2003 lá em Montana, nos Estados Unidos, né, uma equipe de pesquisadores do museu para onde ela trabalhava, que é o Museu das Montanhas Rochosas. Então escavou em 2003, lá em Montana, num depósito sedimentar datado do Cretáceo. Aí esse fêmur, então, ele tinha que ser transportado até o laboratório, né? Mas, para ser transportado, ele era muito pesado, tinha que ser transportado por helicóptero. Então, decidiram cortar ao meio esse fêmur, um osso femoral, né? Fóssil. E para muitos paleontólogos isso é um dor no coração, né? Cortar, como assim, estragar um fóssil, né? Mas tiveram que cortar ao meio. E alguns fragmentos, eles se separaram, né? Durante esse corte. E esses fragmentozinhos foram recolhidos e então enviados para serem feitos análises, né? No laboratório onde a doutora Mary Schweitzer trabalhava. E com aquela análise ela pretendeu fazer algumas... aquele fêmur era de uma fêmea ou macho. Se fosse de uma fêmea, deveria ter uma medula, né, dentro do fêmur. Uma medula que geralmente somente as fêmeas têm quando vão pôr ovos, vão fazer a postura de ovos. Essa medula serve para armazenamento de minerais ali, para a produção depois das cascas dos ovos, né, e tudo mais, porque dinossauros botam ovos, assim como as aves. Então, a partir daquela análise, ela ficou surpresa, porque ela viu algumas coisas, né? E até mandou para uma amiga dela para ver se realmente conferia o que ela estava vendo, que parecia vasos sanguíneos, parecia células sanguíneas, né? E aí ela realmente viu que, de fato, tinha preservado esses materiais orgânicos, né, que a gente chama de biomateriais não mineralizados dentro daqueles fósseis. Isso causou um grande alarde na comunidade paleontológica no mundo todo, né, em 2005, porque não se esperava que realmente materiais orgânicos pudessem se preservar por milhões e milhões de anos, né? Mas essa história é apenas o final, né? A gente está começando pelo final, que é 2005.
Mas se a gente fizer uma retrospectiva muito mais ampla, esses achados de biomateriais não mineralizados, eles datam desde a década de 50. Ou seja, o primeiro artigo publicado foi relacionado à paleobioquímica, por Abelson, o nome do cientista, né? Ele encontrou moléculas orgânicas preservadas dentro de fósseis de moluscos naquela época. Já na década de 60, foi a vez do doutor médico, né? Ele era um médico histologista, mas que se propôs a fazer pesquisas com fósseis, o que não é comum. Mas esse médico polonês, chamado Roman Pawlik, ele foi e é considerado hoje o pioneiro nos achados de biomateriais não mineralizados em fósseis de dinossauros. Foi o primeiro dinossauro onde foi descoberto, então, biomateriais não mineralizados. Então, o que Schweitzer fez a partir de 2005 foi popularizar o campo da paleontologia molecular, que já vinha fazendo pesquisas, né, e encontrando achados de biomateriais não mineralizados desde a década de 50 a 60. E a doutora Schweitzer ela também emprestou e atualizou as técnicas que já eram utilizadas também pelo professor Roman Pawlik. Muito legal, muito interessante. Então eles, por um acidente, né? Então ali eles acharam, né? Isso, sem dúvida, é importante É, esse ponto que você levantou, porque realmente foi por acidente, porque não se esperava encontrar. Porque o paradigma dentro da paleontologia é de que depois de milhões e milhões de anos não permanece nenhum material orgânico dentro de fósseis, mas eles encontraram. Então agora a corrida é para tentar identificar qual é o mecanismo que pode preservar esses biomateriais não mineralizados por tanto tempo, né, dentro dos fósseis. Qual é esse mecanismo, né? E realmente esse mecanismo tem sido agora debatido dentro da literatura científica, da paleontologia molecular, para eles tentarem explicar ou entender se são fatores isolados ou em conjunto, com certeza são em conjunto, né, para preservar materiais orgânicos por muito tempo dentro de fósseis. muito legal. Bem a história da ciência mesmo, é isso, né? Como a ciência A é ciência feita. ela funciona dessa forma, batendo cabeça, né, através de erros e acertos. É assim que avança. É verdade. Vamos seguindo aqui então, porque vamos ver se vai dar pra gente falar tudo aqui. É, como ela se diferencia, né, da paleontologia tradicional, né? Eu acho que já está no nome dela, mas você pode responder aí pra gente. Legal. A paleontologia, em geral, clássica, ela é uma ciência de descrição. Então, no seu início, né, e durante o maior tempo de existência da paleontologia, ela foi uma ciência, ela é uma ciência histórica, classificada como uma ciência histórica, mas, além disso, ela é uma ciência descritiva. Ela começou por descrever as características que os descobridores dos fósseis encontravam. Eles iam descrevendo quais eram as características. Ó, determinado osso, ele se encaixa aqui, ele tem no osso marcações do que seria músculos quando o animal estava vivo. Então essas características identificadoras que a gente chama servem para ajudar os paleontólogos a classificarem os animais em determinados grupos. Qual tipo de dinossauro que é esse? Porque esse aqui tem uma morfologia diferente da morfologia daquele outro que a gente encontrou. Então essas características identificadoras servem para os sistematas, né, classificarem esses dinossauros em determinados grupos ou clados que a gente chama dentro da paleontologia, né? Eu acho que essas características da paleontologia clássica, descritivas, por muito tempo ficou assim porque não se pensava em encontrar novas tecnologias que pudessem auxiliar a paleontologia a ser uma ciência experimental e não só descritiva, como era. E a partir das últimas décadas, a paleontologia avançou de maneira surpreendente, porque tem utilizado, emprestado técnicas da medicina, por exemplo, feito tomografia computadorizada no crânio de fósseis de dinossauros. Eu estou falando de dinossauros porque é a área que eu divulgo também, né? Mas em muitos outros animais, né, tem avançado. Mas vamos falar da paleontologia de dinossauros. Então tem feito tomografia e visto que a morfologia cranial, é claro que o cérebro não foi preservado, né, porque é tecido mole e esse tipo de cérebro não se preserva com facilidade. É muito raro disso acontecer. Então o que eles analisam é o endocast,
que é o espaço vazio com a morfologia do cérebro. Assim eles conseguem entender por tomografia computadorizada determinadas regiões, quais eram mais especializadas ou avantajadas, maiores, ou quais regiões eram menores. Assim eles conseguem interpretar e fazer inferências de se o bicho ele era inteligente ou não, entendeu? Se ele poderia soltar ruídos ou não, tudo analisando. Então são técnicas como essa da medicina que trouxeram maior progresso e experimentabilidade para a paleontologia. Já a paleontologia molecular é um campo muito mais específico, no qual foi se utilizado técnicas desde a década de 60 com Roman Paulick, de microscopia óptica, né? A gente chama, tem vários tipos de microscopia. A gente tem, por exemplo, a microscopia eletrônica de varredura, de transmissão, várias microscopias que são utilizadas para fazer observações muito detalhadas de características muito pequenas, né? A nível celular ou até molecular, né? Do que pode ter sido preservado dentro dos ossos fósseis de dinossauros. E tem se encontrado diversas células, né, que foram mineralizadas, foram substituídas por minerais ao longo do soterramento, ao longo do processo de fossilização, ao longo do tempo, né? Mas pode ser observadas, por exemplo, foram encontradas melanossomas, que são organelas, né, que ficam dentro das células, que elas têm a função de produzir pigmentos de melanina. É o que dá cor, né, à nossa pele, dá cor, por exemplo, às penas dos pássaros, dá cor aos pelos dos mamíferos, então aos olhos, né, as pupilas dos olhos, as íris. Então, esses pigmentos de melanina, eles foram encontrados também dentro de fósseis, a nível celular. Isso é incrível, né? Porque assim a gente consegue até interpretar e fazer inferências de como era a cor desses bichos no passado, né? Porque é a melanina que dá cor. E analisando a proporção entre os dois tipos de melaninas que existem, como por exemplo a felmelanina e eumelanina, a eumelanina dá cor mais preto, a cinza, né? Essas cores mais escuras, e a felmelanina dá cor desde amarelado mais avermelhado. Então, analisando a proporção desses dois tipos de melanina, a gente consegue chegar à conclusão de qual era a cor daquele bicho no passado. Então, essa paleontologia feita a nível molecular, que é o que a gente chama de paleontologia molecular, é utilizar técnicas da biologia molecular para tentar interpretar, né, achados que a gente encontra nesses fósseis a nível molecular, a nível celular e a nível molecular, sempre nessas duas regiões, né? Que aula, viu? O pessoal tá comentando aqui. É, é isso aí mesmo, gente. É uma É aula muito mesmo. interessante. É, seguindo aqui então, né, nos tópicos que eu pedi para você falar também, quais são os desafios da área, né, especialmente na coleta, né, desse material dos tecidos moles? A gente chama, primeiro é importante falar que a gente chama de tecidos moles entre aspas, porque eles não são moles no sentido que a gente possa entender que são tecidos frescos, um bife, né? Ou que é um organismo em decomposição. Não, é mais fácil a gente pensar, por exemplo, em uma múmia. Aquele tecido seco, enrijecido de uma múmia, é mais ou menos isso, porque são tecidos desidratados, secos, né? E que passaram por alterações químicas, né? Porque durante o processo de diagênese, o que é diagênese? É o processo de formação das rochas sedimentares, nas quais o fóssil está lá dentro. Então, com essa diagênese, com a formação dessa rocha, ela vai lá para o fundo do planeta, né? Do planeta não, mas da crosta, né? Lá para o fundo, chegando a 2 a 3 quilômetros de profundidade. Então, a temperatura é muito maior, né? Chega a 180 graus Celsius. Então, assim, por toda essa pressão e temperatura lá no fundo que passam esses fósseis, né, eles se alteram com o tempo, né, com a formação do fóssil. Então a gente não pode falar que é um tecido orgânico igual a gente encontra hoje, ele é um pouco alterado, né, e o que a gente encontra são vestígios, resquícios, né, fragmentados de matéria orgânica. Tem matéria orgânica? Tem, mas são vestígios, né, são mais fragmentados. Dito isso, agora, quais são os desafios, né, que a gente encontra para recuperar material orgânico? Bom, são vários. Primeiro começa desde a coleta, né? Quando a gente está em campo, para extrair o fóssil, tem que ter um parâmetro para evitar contaminação
muito maior do que outras coletas que não têm o objetivo de fazer investigações em paleontologia molecular. Se fosse outros campos de pesquisa, como a paleontologia de vertebrados, que vão descrever fósseis, eles não têm o cuidado, por exemplo, de evitar contaminação, como os paleontólogos moleculares o têm. Por exemplo, deve recolher imediatamente após desenterrar e envolver, né, por exemplo, em papel alumínio ou plástico ou qualquer outro envoltório que se tenha disponível durante a coleta para evitar qualquer tipo de contaminação, evitar manusear com as nossas mãos, porque nossas mãos também têm enzimas aqui que podem degradar resquícios de tecidos moles caso hajam nesses fósseis ou fragmentos que a gente encontra. Então tem que usar luvas. Então assim, os cuidados são muito maiores, o protocolo é muito maior, mais rigoroso que qualquer outro campo de atuação. Quando se encontra, tem que enviar rapidamente para laboratório, porque quando essas amostras entram em contato com o ar, com o oxigênio causa oxidação, pode degradar qualquer vestígio de material orgânico que ali ainda se preserve, né? Então, são vários os protocolos de segurança para evitar contaminação. Quando chega em laboratório, o laboratório não é qualquer outro laboratório que se encontra de paleontologia. O laboratório ele tem que ser equipado desde o seu início, né, no projeto do laboratório, para evitar contaminações. Então, o laboratório de paleontologia molecular ele tem 2 laboratórios. Um laboratório é dedicado para amostras antigas de fósseis, né? E o outro laboratório para amostras recentes, porque a paleontologia ela é sempre feita comparando as amostras que a gente encontra nos fósseis com amostras de seres viventes atuais, para ver se as sequências, quando a gente vai analisar a sequência de proteínas, são as mesmas ou não. Então, um laboratório para amostras atuais, um laboratório para fósseis. Esses laboratórios têm que ser separados a vários metros de distância um do outro, tem que ter portas duplas na entrada desses laboratórios. Tem alguns laboratórios que, por exemplo, de DNA antigo, eles têm que ter um mecanismo ideal para sugar todo o ar, né, retirar para fora todo o ar que tem ali dentro do laboratório, né, para evitar contaminação também. A gente chama de pressão negativa, né? Por exemplo, tudo que entra tem que ser estéril, né, todo o material de consumo, a paramentação dos pesquisadores tem que ser diferente da paramentação que a gente utiliza dentro de outros laboratórios. Eu trabalhei, por exemplo, no meu mestrado, né, com biologia molecular, no laboratório de imunogenética. Eu me paramentava para manipular DNA, mas o trabalho com paleontologia molecular é ainda mais rigoroso que o laboratório de biologia molecular que eu trabalhava no mestrado, né? E, então, são cuidados desde a coleta até a análise em laboratório, né? E depois ainda, quando vai analisar com os equipamentos têm que ser todos esterilizados, limpados, né, com álcool 70, para prevenir que as amostras sejam contaminadas quando eu estou colocando ele dentro dos equipamentos, né, para fazer análise, por exemplo, de espectrometria de massa, para sequenciar aminoácidos, né, peptídeos de proteínas e tal. Então, assim, cuidados são gigantescos. Uau! Eu tô pensando aqui, imagina um desses aqui no Brasil, né? Exatamente. A gente não tem recursos no Brasil para montar um laboratório, É. infelizmente, de paleontologia molecular, mas alguns grupos de pesquisa ao longo de alguns países têm já montado seus próprios laboratórios e feito suas pesquisas, como, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? Ali na Europa tem alguns já, na Polônia, né? Nós temos o Dr. David Surmik, liderando seu laboratório. Nós temos o Lindgren também, na Suécia, que tem um grupo de pesquisa. Nós temos na China a doutora Bai Liu, né, que faz paleontologia molecular. Nos Estados Unidos, várias outras, Schroeter, a doutora Schweitzer, seus companheiros ali na Universidade Estadual da Carolina do Norte. Aqui na América do Sul, nós só temos, por enquanto, um grupo de pesquisa que fica na Colômbia, com o Dr. Edwin Cadena, que ele lidera pesquisas de paleontologia molecular. Muito legal, muito interessante, Everton. Seguindo aqui, explica pra gente um pouquinho como é que se dá esse processo, né, de mineralização, né, desses tecidos e por que ainda, né, nós conseguimos encontrar, né, esses tecidos moles.
né, que permitem, né, essas análises moleculares. É, vá, beleza. Primeiro, esses fósseis, para serem mineralizados, eles têm que ser soterrados rapidamente. Esses são os fatores que a gente leva em consideração hoje dentro da paleontologia para preservação excepcional. O que é preservação excepcional? É uma preservação com detalhes ultra finos, né? Detalhes que não se preservariam em outro tipo de preservação, outro tipo de formação das rochas ou fossilização. Preservação excepcional ela ocorre em regiões que a gente chama de depósitos sedimentares excepcionais, que são os Conservat Lagerstätte. Os Conservat Lagerstätte são depósitos sedimentares que se encontram em algumas regiões do planeta. Tem cerca de 80 Lagerstätte que a gente já encontrou no planeta e que preserva assim com detalhes assim incríveis, até coração são preservados, mineralizados de peixes. Por exemplo, nós temos um Lagerstätte aqui no Brasil, que é a Bacia do Araripe, lá no Nordeste. Lá se encontra preservação que a gente chama de preservação em 3D, em 3 dimensões. Se pode ver os detalhes de todos os ângulos dessa preservação. Isso é uma Uau. preservação excepcional. A maioria dos fósseis, eles não têm essa preservação excepcional. É claro que quando a gente está falando de coração, ali de escamas, de nadadeiras, a gente está falando de nadadeiras que foram deixadas as suas impressões. É claro que não são as nadadeiras originais, né? Foram mineralizadas. Se a gente bater lá, é duro, como uma rocha, né? Machuca a tua mão. Então não tem nada mineral, não tem nada orgânico ali. Tudo foi substituído por mineral. Agora vamos lá, as etapas da fossilização. Soterramento rápido, muito rápido, né, para que fique preservado. Esse soterramento rápido e o processo de mineralização da formação das rochas é feita por camadas de sedimentos que vão se juntando uma sobre a outra, pesando uma sobre a outra, aumentando a pressão. Então, essa pressão e o aumento da temperatura faz com que agora os minerais que estão nessas camadas de sedimentos são levados por água, né, para dentro, para a região onde está a carcaça que foi enterrada, né, de peixe ou de animal, ou de vertebrado, de qualquer tipo de vertebrado. A água, né, que é a percolação, então vai levando esses minerais e sedimentos, né, até a carcaça. Com isso, os minerais que estão nessa água, né, que estão levando os minerais, vão substituindo o que era orgânico agora por minerais. E assim vai endurecendo, que a gente chama de litificando, né? Vai litificando tanto as camadas de sedimentos, que estão acima ou abaixo, né? E transformando elas em rocha, e o que está no meio da rocha, que é a carcaça, vai sendo transformada em fóssil, né? Vai endurecendo também junto com a formação das rochas. Tem a diagênese e fóssil-diagênese, formação das rochas e formação dos fósseis. Então, essa pressão e temperatura ajudam. Não pode ter presença de oxigênio, né? Ou tem que ter uma quantidade muito mínima de oxigênio, porque o oxigênio degrada a matéria orgânica e a gente precisa, ou o fóssil, para ele ser formado, ele precisa que não haja oxigênio para que essa parte epitelial aqui mais externa, ela seja preservada, mesmo que seja na forma de impressão. Então fica preservada as escamas, se for de um dinossauro, por exemplo, as penas, se for de uma ave, por exemplo. Fica esse contorno, né, da pele ou das penas bem preservadas nas rochas, né, nas camadas sedimentares. Então não pode ter oxigênio, não pode ter bactéria, porque bactéria também degrada, né, a pele ou tecidos moles, né. A granulação dos sedimentos ela tem que ser fina. Quanto mais fino, melhor a preservação. Se for conglomerados, fragmentos de rocha e o fóssil estiver lá no meio, ele não vai, a carcaça estiver lá no meio, ela não vai virar fóssil. Precisa ter granulações muito finas, como de lamas, por exemplo, né, que a gente chama de lamito, né, arenito, né, que é de areias, que um dia foi um depósito sedimentar de areias. E vários outros tipos de sedimentos com granulações finas. O esqueleto do animal tem que ter uma composição que ajude para se preservar. O pH do sedimento onde está essa carcaça que vai virar fóssil tem que ser um pH neutro, porque se tiver um pH ácido, degrada também, né? Então tem que ter várias condições. Não pode ter presença, tem que ter presença de água, né? Porque a água percolante ela traz minerais para ajudar a fossilizar. Então, várias condições que em conjunto levam à formação de um fóssil. É, isso que é tão, é um achado, né? São Isso que é preservações um achado. excepcionais, né?
Everton, então vamos passar agora. Sensacional, né? Todas as informações até agora, mas vamos passar para as perguntas. É, eu tenho algumas perguntas, né, que as pessoas mandaram previamente, né, caixinha de perguntas, né, e tudo mais que a gente está divulgando. Eu estava divulgando antes. E se der tempo, eu respondo aqui as perguntas do chat, beleza? Beleza? Então, aqui, vamos lá para a primeira pergunta, que é o seguinte: muitos dinossauros têm características diferentes, como presença de placas ósseas em suas colunas, chifres, bico no formato de aves. O que justifica essa diversidade de características naquela época? Seria a própria adaptação? São pressões, né? São pressões e também o aporte genético, a gente chama de pool gênico, que é levado em conta. A informação genética que cada grupo de animal ele possui dentro de si, né? Possui ali dentro do DNA, porque o DNA ele carrega informação. O DNA não é informação, ele carrega. Então, são as diversas informações que cada grupo específico de animais possui e também sempre aliado às pressões ambientais que fazem com que o organismo se adapte, né, às diversas situações. Por exemplo, se falta alimento em determinada região, os animais têm que se adaptar àquela falta de alimento. Se tem abundância de alimento, eles vão crescer, né, e ter características diferenciadas de outros grupos de animais. Se está num período de seca, eles têm que se adaptar àquela falta de água também. Então, o corpo, os planos corporais, eles se adaptam também, né, às diversas pressões ambientais sofridas por esses animais. E cada época, por exemplo, a era mesozoica, com seus períodos Triássico, Jurássico, Cretáceo, eles têm diversas configurações ambientais, né? Por exemplo, o Triássico ele é entendido como sendo, em seu início, mais seco, né? Bastante áreas de desertos no início. Depois, ao final, nós temos um período grande de chuva, né? Que é o Carniano, né? 1 milhão de anos de grandes quantidades de chuva. Então, assim, em cada situação, em cada período, os animais vão se adaptando, né? E criando diversas outras características diferenciadas. Com seus cruzamentos, os descendentes vão tendo um aporte diferente de genes que tinham seus ancestrais. Então, tudo isso vai diferenciando os animais ao longo dos períodos e das épocas em que eles viveram. O Jurássico, ele já é entendido, né, de acordo com o consenso da comunidade científica, como tendo assim grandes quantidades de verde, né, abundância de alimentação e de verde, né, para os dinossauros, por exemplo. Já o Cretáceo também, mas determinadas regiões do que era o Pangeia, que começou a se fragmentar durante o período que é entendido como Triássico, e depois a sua finalização da fragmentação dos continentes no Cretáceo, eles levam à formação de grandes desertos, aqui no sul da América, por exemplo. E então, assim, aí no Cretáceo surgem, de acordo com o consenso, né, surge as plantas, né, com flores e sementes, já tinha já antes, né, mas as com flores surgem ali no Cretáceo. Ainda há uma discussão se foi no Cretáceo, se foi no Jurássico, né? Tem pesquisa saindo dizendo que foi no Jurássico, então são questões em aberto. Mas em cada região que esses animais viviam, eles se adaptavam às diversas características influenciadoras, que ia moldando as suas informações genéticas. Não só as informações genéticas, mas também as informações epigenéticas, que hoje a gente entende que é moldada a partir do ambiente, né, o ambiente exterior. Sim. E já pegando o gancho, né, que você comentou aí dessa área verde, a segunda pergunta aqui, que foi enviada antes também. A maioria dos dinossauros são herbívoros mesmo? E o que explica essa característica encontrada em boa parte deles, né? O que vai explicar seria o ambiente, mas aí você vai responder pra gente. Legal, a maioria era herbívora, sim. Por quê? Hoje nós sabemos que cerca de 90%, ou seja, olha meus dedos aqui, a cada 10 dinossauros, 9 era herbívoro. Ou seja, 90% dos dinossauros eram herbívoros, né? Então isso é muito interessante. Apenas 10% desses dinossauros eram aqueles que Jurassic Park e Jurassic World nos mostra, né? Como sendo grandes, ferozes, predadores, carnívoros. Não, dinossauros não eram carnívoros. Apenas 10% dos dinossauros eram carnívoros, né? Então era a pequena parcela desses animais que já existiram que foram carnívoros, né? A grande maioria era pacíficos,
viviam em harmonia. Se tivessem brigado, né, entrado em guerra, seria para proteger sua ninhada, o seu espaço, né, como um mecanismo de sobrevivência, mas não para dilacerar seus oponentes, como o Jurassic World, Jurassic Park nos mostra, né, sempre aquele clima tenso. Não. 10% desses dinossauros nós sabemos que sim, eram carnívoros, o restante não. Quantos dinossauros, por exemplo, já foram descritos na literatura científica? Há descrições de 1.300 espécies de dinossauros, mais de 500 gêneros de dinossauros, né? Então era uma diversidade incrível desses animais no passado. Uau, muito interessante mesmo. Né, assim, desfaz, né, o que, que a maioria das pessoas acredita, né, quando vê os filmes mesmo. E assim, o que explicaria essa característica deles seria então o ambiente, né, que eles muito verde, onde eles estavam. Poderia ser isso Exatamente, também. todas essas características que eu mencionei anteriormente. Muito legal, Hebe. Vamos aqui então para a terceira pergunta. Essa aqui é um pouco mais geral dos fósseis, né? Como se sabe a idade, né, deles, dos fósseis? A idade dos fósseis ela é dada de forma indireta, né? Não existe um método de datação radiométrica para datar fósseis especificamente, né? É datado as rochas nas quais os fósseis estão, lá dentro, né? Então é datado as rochas. Mas geralmente, se é datado, por exemplo, fósseis só existem, 98% dos casos, só existem em rochas sedimentares. Rochas sedimentares são datadas? Geralmente não, né? Seria muito caro para datar rochas sedimentares. Então, os fósseis estão dentro das rochas sedimentares. Mas o que são datados são as rochas que estão imediatamente acima das rochas sedimentares ou aquelas rochas que estão abaixo das rochas sedimentares. Quais rochas são essas? Por exemplo, rochas ígneas, né? Resultante de vulcões, né? De magma que se esfriou, formam as rochas que a gente chama de rochas ígneas. Essas rochas ígneas que são datadas, que estão abaixo ou acima das rochas sedimentares nas quais os fósseis se encontram. Então, são feitas diversos tipos de datações radiométricas, são enviadas amostras dessas rochas para laboratórios específicos de datação, que são caros essas análises, né, que os grupos de pesquisa de paleontologia têm que fazer. Então, eles têm que ter verba para mandar essas amostras para esses laboratórios de datação. E quando vem o resultado, vem, por exemplo, dizendo que essa rocha ígnea que está acima é de determinados milhões de anos. Por exemplo, vamos dizer que essas rochas que estão acima são de 50 milhões de anos. 50, ou 60 milhões de anos. E essas que estão abaixo são de 70 milhões de anos. Então a gente sabe que o intervalo entre 70 milhões de anos e 50 milhões de anos, então esses fósseis devem ter, de acordo com o consenso, devem ter 60 milhões de anos. Entre 70 e 50 milhões de anos. É nesse período, essa como que a gente chama? Essa escala, né? Essa faixa de tempo. Então deve ter entre isso. Então não se data diretamente os fósseis. Outro tipo de datação é uma datação que a gente chama dependente dos organismos fossilizados. Então, se a gente encontra fósseis que são características de determinadas épocas, então a gente usa como fóssil guia, fóssil para datação daquele tipo de extrato. Então, se a gente encontra, por exemplo, um trilobita, a gente sabe que o trilobita ele viveu numa era que a gente chama de paleozoico, né, dentro da coluna geológica. Então a gente sabe que esse trilobita é do Paleozoico. Então, se foi encontrado um trilobita ali, opa, então essas rochas aqui devem ser do Paleozoico. Então se data indiretamente, de acordo com o tipo de organismo que está lá no meio das camadas sedimentares. Mais ou menos isso, de forma básica e grosseira, para que a gente possa entender. Ok, ok. Vamos mais uma pergunta aqui. Essa está, inclusive, bem parecida com o que aconteceu no filme. É possível encontrar sangue de dinossauro em algum inseto e detectar seus genes, como em um filme do Jurassic Park? Acho que você vai saber qual filme que é. Que eles Uhum. recriaram todo que recriaram o parque, fizeram o parque dos dinossauros, porque, né, tiraram lá o sangue dos dinossauros, né, pegaram os genes e tudo mais. Acho que o pessoal vai lembrar desse filme.
Sim, é o início, né, do livro do escritor Michael Crichton, né? Ele que deu origem a dois livros, né, ali em 1993, enquanto que a saga, né, surgiu em 1993 e o livro em 1990, se não me engano, 90 ou 91? 90. Então aí deu origem à trilogia Jurassic Park, que foi a primeira trilogia, né? E a história desse livro que Michael Crichton contou é baseada em evidência científica. Ele se baseou em artigos que tinham sido publicados já na década de 80, né? Então ele foi um visionário, na verdade. Ele falou assim: será que é possível? Então vamos narrar essa história, né? Ele no filme, né, e no livro, então eles encontraram um inseto, né, aprisionado dentro de um âmbar. O que é um âmbar? É uma resina de árvore fossilizada que aprisionou esse inseto. Ela é meio amarelada, né? Fica com uma cor âmbar que a gente chama. Esse inseto teria picado um dinossauro, né? E dentro desse inseto, quando ele foi aprisionado dentro do âmbar, estava ainda esse DNA ou esse sangue, né, dentro da barriguinha do inseto. Então eles retiraram, conseguiram extrair de dentro do inseto esse sangue e aí extraiu DNA desse sangue, sequenciou. É claro que estava fragmentada essa sequência de acordo com a história, né? E aí eles preencheram com DNA de outros répteis atuais. Então não seriam clonados dinossauros como eram os dinossauros, mas uma mistura, né? Um mix, né, de DNA antigo de dinossauro com de DNA de répteis atuais, mais aparentados, né, dos dinossauros. Mas a questão é que essa foi a história. Será que é possível fazer isso hoje? Bom, já tentou-se. Foi publicado na PLOS ONE um estudo que tentou extrair de dentro de um inseto aprisionado, não dentro de um âmbar, mas eles chamam de copal, que seria um âmbar mais recente, né, ainda em fase de fossilização da era Cenozoica, datada da era Cenozoica. Então eles retiraram conteúdos de dentro desses insetos, eles maceraram esse inseto e aí eles conseguiram extrair, tentaram extrair DNA, mas o que eles conseguiram foram coisinhas fragmentadas. Eles disseram na conclusão do estudo que não há a possibilidade de reavivar a história de Jurassic Park, porque eles não encontraram DNA disponível e oportuno para replicar, né, fazer cópias desse DNA. Nem extrair, nem replicar, nem sequenciar. Ou seja, então parece que não há possibilidade de extrair DNA em grandes quantidades para poder ser replicado e fazer clonagens de dinossauros com as técnicas disponíveis que a gente tem hoje. Oh, que pena. Muito legal, Everton. Então, essas foram as perguntas, né, que o pessoal mandou da caixinha. E tiveram algumas aqui também. Vamos ver se dá tempo de responder algumas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, qual que é a primeira? Estou voltando aqui. Peraí. Ah, tá. Foi uma das primeiras que mandou aqui. Só tem que ver. Ah, tá. Foi a partir dessa pesquisa, ela mandou bem no comecinho, né? Quando você estava explicando sobre as técnicas, né? Foi a partir dessa pesquisa que começou a se teorizar que os dinossauros tinham sangue quente? Não, na verdade a teorização de que dinossauros têm um sangue quente já se deu já se fala sobre isso desde a época de Darwin, né, com Huxley. Huxley ele estudou os Archaeopteryx, né, os Archaeopteryx que eles entendiam na época que eram como se fossem fósseis transicionais entre dinossauros e aves, né? Hoje a gente sabe que eram aves extintas, ancestrais, né? Não um fóssil transicional, mas eles entendiam como fóssil transicional. E o Archaeopteryx tinha penas. Então aí eles já começaram a deduzir, bom, se Archaeopteryx é um fóssil transicional e é um dinossauro, e se aves também são dinossauros, porque aves são entendidos como dinossauros dentro da paleontologia, então dinossauros teriam sangue quente. Porque as penas elas servem tanto para voo, mas também para manter a temperatura corporal.
Então, será? Então já vem de muito, muito tempo atrás. Aí na década de 60, 70, essa discussão voltou, né, para o cenário científico, né, sobre a possibilidade de sangue quente ou não, homeotermia em dinossauros. E ainda hoje é debatido, não se tem uma conclusão se dinossauros eram de sangue quente ou frio, viu? Há uma discussão muito grande. A paleontologia é feita de seres humanos com ideias diferentes, pensamentos diferentes, egos diferentes, e é óbvio que chegam a conclusões diferentes, então não há um consenso ainda. Puxando esse gancho, né, que você falou sobre as penas, tem mais uma pergunta aqui também, na segunda, até da Angélica. Ela falou assim, ó, também sempre quis saber como foi descoberta a presença de penas nos dinossauros. Acho que eu já acabei de responder, né? Então, a Archaeopteryx, ele foi o primeiro, assim, que eles puderam identificar se realmente tinham penas ou não, porque os contornos de penáceos eram muito nítidos. Então, é claro que eram penas reais, né? Embora tenha sido questionado durante todas as décadas, né? Mas hoje se entende que as penas de Archaeopteryx eram reais e é a partir disso que se começou a, a hipotetizar, né? Dinossauros com penas. Ok. A terceira aqui. Quantas espécies de dinossauros foram descritas em nosso país até o momento? Boa, eu falei que em todo o mundo, né, eu falei anteriormente que foram Sim. descritas 1.300 espécies de dinossauros. No nosso Brasil, infelizmente, foram descritas poucas. Por quê? Porque a paleontologia brasileira era uma paleontologia muito recente. A paleontologia no Brasil, de forma oficial, ela começou na década de 70. Embora os primeiros fósseis no Brasil tenham sido descobertos desde o século XIX, por imigrantes, por cientistas estrangeiros que vinham aqui, coletavam e levavam para fora do Brasil os nossos fósseis, o que é ilegal hoje, né? Mas os paleontólogos brasileiros eles começaram a atuar mesmo na década de 70. Então, de 70 para cá, só 50 anos, né? Então, assim, é muito recente. 50 anos de estudo. Então, a gente só descobriu até agora cerca de 40 fósseis. É que depende muito. 40 espécies. 40 espécies. 40 fósseis, não. Sim. 40 Espécie. espécies descritas. Existem vários gêneros descritos, mas geralmente se leva em consideração para a gente falar quantos fósseis de dinossauros tem, as espécies, não os gêneros. Porque se a gente levar em consideração os gêneros, tem muito mais, né? Mas são fragmentos de fósseis que a gente não consegue identificar a espécie, por quê? Porque não estão muito bem, não possuem características identificadoras muito nítidas nesses fósseis que a gente só conseguiu dar ou o nome do gênero ou o nome da família, né? Que é um clado ainda mais acima. Então, se for considerar as espécies, são 40 espécies. Se for considerar gêneros, e as pegadas até, que são fósseis também, né? Pegadas são fósseis, que a gente chama de iquinofósseis. Não são somatofósseis como as partes restantes dos dinossauros. Mas os iquinofósseis também nos possibilitam classificar esses dinossauros, né? Então, se for levado em consideração tudo, tem mais de 100. Mas se for considerado somente espécies com restos fósseis, então tem cerca de 40 fósseis. Enquanto que o nosso país vizinho, que é a Argentina, eles têm mais de 100 anos de trabalho paleontológico lá. A paleontologia na Argentina ela é muito antiga. E eles já descobriram mais de 115 espécies de dinossauros. Por quê? Porque a paleontologia deles é mais antiga que a nossa. Entendido. Tem uma aqui, tá na Cíntia, tá no meio aqui dessas duas. Qual foi o dinossauro mais difundido pelo mundo? O que é difundido pelo mundo? Eu não entendi muito Eu bem. acho. Será que seria difundido difundido de mais conhecido Popularizado? ou Se for difundido naquela época lá? Cíntia, manda aí pra gente, por favor. Se for o mais difundido em relação a popularizado, com certeza é o T-Rex, né? Ele é o mais famoso do Uhum. mundo. É, Triceratops, mas esses dinossauros não são brasileiros, a gente não encontra eles aqui. Eles são norte-americanos, canadenses, né? América do Norte a gente encontra. E também lá na Ásia, por aí, a gente encontra parentes do T-Rex. Aí ela colocou Bom, aqui, ó, enfim. presente em várias regiões do mundo.
Isso é um pouco complicado, porque cada região do mundo ele tem seus dinossauros específicos, como eu acabei de falar, T-Rex, Triceratops, são dinossauros norte-americanos, e com alguns representantes também é, no, na Europa, Euroásia, né? Vamos colocar assim, com a Ásia também. Na África a gente tem dinossauros específicos, aqui no Sul da América a gente tem dinossauros específicos. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um grupo de saurópodes, que é aqueles dinossauros grandes e pescoçudos. A gente tem o maior grupo de saurópodes, que é um clado chamado titanossauros. Os titanossauros a gente só encontra aqui na América do Sul, que é Argentina e Brasil. Então os maiores estão aqui. Por exemplo, o que os pesquisadores chamam de os primeiros dinossauros, eles dizem que surgiram aqui na América do Sul também, né? Os paleontólogos que trabalham com esse período do Triássico, né? Eles falam que surgiram aqui no Brasil e na Argentina os primeiros dinossauros. Esses primeiros dinossauros, eles eram diferentes de todos os outros dinossauros encontrados no restante do mundo. Né? Eles eram o que a gente chama de Então, prosaurópode ou de celesaurídeos, né? Que são ali ancestrais de outros grupos de dinossauros, como os ornitísteos, né? Então são dinossauros muito específicos, né? Que a gente encontra só aqui. Por exemplo, aqueles grandes emplumados, né, do grande clado dos dromeossaurídeos têm sido encontrados especificamente lá na China. Tem sido encontrado vários, né, dinossauros que eles chamam de emplumados, específicos lá, né? Tem, em outras regiões do mundo também, mas alguns específicos para ali, né? O Archaeopteryx, que foi encontrado na Alemanha, né? Então, são várias regiões têm as suas pressões ambientais diferentes e por isso tem dinossauros diferentes também. ok. Tem mais uma aqui, Everton. Vamos ver se dá pra gente responder rapidinho. Gostaria de saber como, em relação aos invertebrados, existem descobertas em que a paleontologia molecular está sendo aplicada? Sim, existe um estudo que foi publicado em 2019, Dr. Brian Thomas e Taylor, seu coautor, que eles fizeram um levantamento na literatura científica de invertebrados também onde tenham sido descobertos, por exemplo, biomateriais não mineralizados dentro desses invertebrados. Então tem uma lista lá que ele elenca de estudos que já encontraram ou fizeram estudos de paleontologia molecular com invertebrados. Muito legal, Everton. A gente tem alguns minutinhos. Se você tiver o seu livro aí, fácil, pedir para você mostrar pro pessoal. Gente, ele tem um livro que chama Curiosidades sobre os Dinossauros. Inclusive, a Angélica até falou que já ia comprar dela. Aqui Tá? está. Legal, E, galera. Então tem o meu site que é www.evertonfalves.com.br. De novo, evertonfalves.com.br. Entra lá, tem o meu livro, vocês podem comprar na loja virtual. Curiosidades sobre dinossauros. 30 fatos científicos que Hollywood não mostrou para vocês, mas vocês vão encontrar aqui no meu livro. muito legal. Eu também tenho que comprar o meu logo. E Everton, para as pessoas ficarem sabendo mais sobre o seu laboratório virtual, né? Também no seu site encontra. Se Não, esse é no quiser. Instagram. É um projeto de Ah, pesquisa que a gente tem desde o começo de 2020, que a ah, gente faz levantamento, então, de frequência de ocorrência de achados de biomateriais não mineralizados em diferentes grupos taxonômicos de vertebrados. Então, a gente faz esse levantamento, essas pesquisas, para ver qual que é a frequência desses achados, né? Mas também a gente faz, dentro do Laboratório Virtual de Paleontologia Molecular, estudos com ensino da paleontologia molecular, ensino básico de questões mais introdutórias sobre paleontologia molecular, para a gente difundir, divulgar a paleontologia molecular para todo o Brasil, porque aqui no Brasil ainda não é divulgado, não tem sido feito pesquisas, né, de forma muito relevantes em relação à paleontologia molecular. Poucos conhecem porque é uma área muito recente, né? Então, fiquem ligados aí para descobrir mais, em breve, mais resultados, mais conclusões a respeito dos nossos projetos de investigação. isso aí, pessoal. Então, a gente está tendo o privilégio, né, de conversar com um dos pioneiros nessa área, né, aqui no Brasil. E, né, vamos seguir o Everton, né, para a gente ir acompanhando aí. Ele está publicando artigo também, né, direto sobre isso. Lá no E ResearchGate pode encontrar todas as minhas pesquisas que eu tenho feito com paleontologia, o ensino da paleontologia molecular ou a parte teórica, né, da paleontologia molecular, pesquisas básicas teóricas.
E é isso, em breve notícias, viu? Vai ser lançado o meu novo livro sobre paleontologia molecular, o primeiro no Brasil. Nossa. Ai, meu Deus, aí eu já vou Notícia comprar os. quente aqui para o canal. Tá vendo? Eu vou ter que comprar os dois juntos, né? Esse dos dinossauros e o novo agora. É, Everton, a gente só tem alguns minutinhos antes de dar uma hora mesmo. Tá todo mundo te parabenizando, né? Parabéns pelo trabalho, um trabalho incrível, fantástico. E quem tá aqui, né, aproveitou bastante, né? Ficou com esse gosto de quero mais, né? Porque realmente é fantástico mesmo. Quem sabe na próxima oportunidade você dá uma aula pra gente, né? E É isso muito aí, obrigada estou à mesmo. disposição para quem quiser entrar em contato, né, para chamar para palestras, workshops, minicursos que eu dou. Então é Everton, efalves.mga@gmail.com, efalves.mga@gmail.com. Só entrar em contato que a gente participa de eventos aí. Fantástico, Everton. Então, pessoal, essa live também vai ficar salva, né? Se quiserem rever alguma informação também vai estar aqui na nossa página. E mais uma vez, Everton, né, em nome do Ensina Biotech, né, a gente te agradece. E, né, esse é um trabalho que cada mês, né, a gente chama um especialista, né, para falar da sua área. E realmente foi fantástico. E muito obrigada novamente, né? Em nome de Eu todo que mundo, em agradeço, nome do programa. Rose. Foi uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite e estou à Igualmente. disposição para qualquer dúvida. Obrigadão. Até mais, galera. Obrigado pela participação de cada um aqui. Agradeço. Tchau, tchau, pessoal. A gente vai encerrar então Tchau, para deixar tchau. salvo aqui a tempo. Muito obrigada a todos.